No dia 1º de outubro de 2017, a região da Espanha conhecida como Catalunha fez um referendo para decidir se a região seria ou não independente da Espanha. E no caso, 90% dos que votaram decidiram que sim, eles querem ser independentes. Com isso, muitas pessoas ficaram, meu Deus, e agora? Teremos um novo país? Como vai acontecer? Porque eles querem se separar? E a maior questão de todas, como fica o Barça e o Real Madrid? Pois bem, veremos neste vídeo. O desejo da Catalunha de ser um país não é novo, ele veio crescendo cada vez mais nos últimos anos. Tanto que há 11 meses atrás eu fiz um vídeo chamado Países que podem surgir nos próximos anos, e o primeiro da lista era a Catalunha. Sim, mas por que essa região quer tanto ser independente? Bem, isso vem de muito tempo atrás, quando os muçulmanos invadiram a Península Ibérica. Ninguém na região gostava deles, até porque boa parte da população naquela época eram cristãos, então aos poucos eles começaram a expulsar os muçulmanos de volta. Essa que ficou conhecida como a Reconquista. Durante esse processo de reconquista, vários reinos foram criados, como o Reino de Castela, Leão, Galícia, Portugal e outros. O Reino de Castela era muito importante, e com o tempo ele começou a dominar e se unir com outros reinos. Até que o Reino de Castela e Leão se uniram e formaram o Reino de Castela e Leão. Enquanto tudo isso acontecia, a região da Catalunha era bem dividida em vários grupos, e estava se unificando aos poucos, até que ela se uniu ao Reino de Aragão. O pessoal de Aragão tinha uma cultura e língua diferente, porém os catalães até que não se importaram com a união, já que o Reino de Aragão os dava uma grande liberdade. No entanto, a rainha Isabela I de Castela acabou se casando com o rei Fernando II de Aragão, unindo os dois reinos, formando uma união extremamente poderosa. Juntos, os dois dominaram Granada no sul, que era o último território muçulmano na Península Ibérica, e o Reino de Navarra no norte, formando o início do que hoje conhecemos como Espanha. Isabela e Fernando tiveram filhos. Um desses filhos era Joana a Louca. Ela ficou conhecida com esse nome porque ela era louca. Ela acabou se casando com Felipe o Belo, que era da casa Habsburg. Seguindo as leis loucas daquele tempo, todos esses territórios passaram a ser governados por eles. Pois é, mas e os catalães? Bem, eles não se importaram tanto, até porque eles continuavam com sua liberdade e tudo mais. Porém, depois de muito tempo, em 1701, acontece a Guerra de Sucessão Espanhola. Então, a Guerra de Sucessão é um tanto complexa de se explicar. Basicamente, a Espanha estava muito forte devido a casamentos, herdeiros e tudo mais, sem falar das colônias na América. Então, quando Carlos II da Espanha, último herdeiro de sua linhagem da casa Habsburg da Áustria, morreu sem deixar herdeiros, obviamente, duas pessoas reivindicaram o trono. Felipe V da Espanha, que era da casa Bourbon, e Carlos VI do Sacro Império Romano, que era da casa Habsburg. Carlos II deixou em seu testamento que a coroa deveria passar para Felipe V, que era neto de Luís XIV da França. Isso daria início à Casa Bourbon na Espanha e daria muito poder para a França. No entanto, Carlos VI não simplesmente aceitou, e assim começou a Guerra de Sucessão, onde basicamente se dividiu entre as coroas e casas leais a Felipe V da França e os que queriam Carlos VI, que teve muito apoio de outros países, pois muitos não queriam tanto poder na mão dos Bourbon. A guerra não aconteceu apenas entre Espanha e outros países, mas também dentro dela, já que o pessoal de Aragão não apoiava os Bourbon, e sim Carlos VI, ou seja, complicado. No fim, ninguém realmente ganhou essa guerra. Eles acabaram fazendo um tratado, porém, internamente, o pessoal de Aragão perdeu, pois eles continuaram parte da Espanha e com o rei que eles não queriam. Além disso, eles começaram a perder sua autonomia e o governo começou a ficar cada vez mais centralizado. Isso fez com que o sentimento separatista começasse a crescer na região, principalmente na Catalunha. Porém, durante a Segunda República Espanhola, eles decidiram dar mais autonomia e liberdade à Catalunha novamente, e eles até que ficaram felizes, mas houve a Guerra Civil Espanhola, e a Catalunha era um dos lados mais republicanos dessa guerra. Pois bem, mais uma vez os catalães perderam, e o ditador espanhol Francisco Franco começou a centralizar tudo, e ainda mais, ele queria tornar espanhol, ou castelhano, a única língua da Espanha, de uma vez por todas. Para vocês que não sabem, em algumas regiões da Espanha se falam outras línguas, como catalão, galego, basque, asturiano e algumas línguas menores, como leonês, aragonense, enfim.
Então Francisco Franco começou a proibir as pessoas de falar e escrever essas línguas, e começar a falar apenas espanhol. Quem fosse pego falando sua língua era preso. Isso deixou o pessoal da Catalunha ainda mais p*** com a Espanha. Com a morte de Francisco Franco em 1975, a Espanha voltou à democracia e a Catalunha virou mais uma vez uma região autônoma. Mas isso não deixou eles felizes. Sei lá, vai que eles são agredidos novamente. Então, nos últimos anos, com crises e desemprego e tudo mais, esses movimentos separatistas da Catalunha começou a crescer de novo, e algumas votações aconteceram nos últimos anos. Além da questão histórica, existe a questão financeira, já que a Catalunha é uma das regiões mais ricas da Espanha. Ela produz muito e recebe pouco, segundo eles. Então, o governo da Catalunha falou que iria fazer um referendo de independência agora no dia 1º de outubro. O governo espanhol, sabendo que teria uma grande chance deles saírem, tentou de várias maneiras barrar esse referendo, já que segundo a Constituição espanhola, essa votação era ilegal. Inclusive começou a usar força, como a polícia entrar e começar a pegar as máquinas ou caixas de voto, e usar força contra as pessoas que estavam se manifestando. Isso fez com que o pessoal de lá ficasse ainda mais e votassem de qualquer maneira. E deu no que deu, 90% dos que votaram, já que nem todos conseguiram, pois foram barrados, disseram sim. Daí você se pergunta, e agora? Bom, o próximo passo seria declarar independência. Isso poderia gerar algum conflito entre Espanha e Catalunha, já que a Espanha diz que esse referendo é ilegal, e o governo espanhol já avisou que irá reagir em caso de declaração de independência para restaurar a ordem. Mas acho pouco provável que uma guerra aconteça, apesar de ser possível. Até o momento que eu estou fazendo esse vídeo, a Catalunha ainda não declarou independência, mas o líder da Catalunha já falou que irá declarar independência nos próximos dias. A partir daí, o recém-criado país ainda não seria um país por completo, pois ele precisa ser reconhecido por outros países, e se por um acaso a Espanha for contra a independência dela, isso pode gerar uma situação estranha, como o que acontece com Kosovo, que declarou independência em 2008, porém nem todos os países do mundo o reconheceu. Isso poderia ser ainda pior no caso da Catalunha, já que a Espanha tem boa relação com vários países. É tipo assim, se tu reconhecer ela, corta minha amizade aqui. Tá bom, não é exatamente assim, mas vocês entenderam. Uma saída rápida seria se a Espanha reconhecesse a Catalunha como um país. Isso faria com que outros países reconhecessem ela sem muitos problemas. Mas aí temos outra questão. Por que a Espanha simplesmente não deixa a Catalunha aí, já que ela quer tanto ser independente? Bom, existem vários motivos, mas um dos maiores é a economia. A Catalunha representa 19% do PIB do país. Sem ela, a dívida da Espanha, que em 2016 estava em 99% em relação ao seu PIB, iria subir muito, podendo até falir a Espanha no pior cenário. A Espanha critica muito a Catalunha, já que eles falam que eles investiram muito na região e agora eles vão embora. Já os catalães acham que pagam muito e recebem pouco. Outro motivo para a Espanha não querer que a Catalunha se separe é que isso pode influenciar outros movimentos separatistas dentro dela. Como eu falei para vocês, a Espanha é bem diversa, e além da Catalunha, outras regiões têm o desejo de se separar, principalmente o País Basco, que tem o desejo de ser independente junto com Navarra, e quem sabe com a parte basque que está na França. O movimento de Basque é também muito forte. Além desses dois movimentos, existem outros mais fracos, como o da Galiza, Astúrias e até outros movimentos bem menores em outras regiões, como Leão, Castela, Aragão, enfim. Esses são movimentos bem menores, porém se por um acaso a Catalunha e Basque ficarem independentes, eles podem tentar também, o que seria uma dor de cabeça imensa para o governo espanhol. Bom, agora basta esperar para ver se esse movimento vai mesmo para frente. Pode acontecer negociações entre a Espanha e a Catalunha para dar ainda mais autonomia à região, mas ainda mantê-la no país. Mas se ele realmente virar um país, como ele seria? Bem, ele seria o 137º país do mundo em extensão territorial, com um território de 32 mil km², podendo ser comparado à Bélgica, com uma população de 7,5 milhões de pessoas, podendo ser comparado à população de Hong Kong. Teria um PIB nominal de 223 bilhões de euros e um PIB per capita de 28 mil euros. Porém, com a independência, esses números podem mudar drasticamente, para melhor ou pior, dependendo do governo, mas de início é provável que eles caiam. E bom,
como eu sei que vocês vão me perguntar, e o Barcelona, velho? Então, se a Catalunha se separar, o Barcelona, que é um time da Catalunha, tecnicamente não vai poder participar do campeonato espanhol, o que poderia ser prejudicial ao time. Mas uma solução para isso poderia ser o mesmo que acontece com um time do país de Gales, que participa do campeonato inglês por ser um país muito pequeno, ou um time de Andorra, que participa do campeonato espanhol. Enfim, comentem aí embaixo o que vocês acham. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E no izinho aqui no canto do canal vai ter uma votação, então vocês votem se vocês concordam ou não com a separação da Catalunha. Então é só vocês apertarem nesse izinho e votar sim ou não. Gostaria muito de ver a opinião de vocês. Então é isso, tchau, até o próximo vídeo.